Sistema totalitário, totalitarismo, ocorreu de 1914 até 1945, e os integrantes do grupo são Natália Jardim e eu, Ana Laura Daut. Introdução. Os regimes totalitários, ou totalitarismo, foi uma forma de governo que marcou a Europa no chamado período entre guerras. Em suma, o regime totalitário segue a ideia do todo. O Estado controla tudo, aspectos políticos, sociais e pessoais. Além de que o Estado, dentro do regime totalitário, e o líder/governante se tornam uma coisa só. Oi, meu nome é Natália e vou falar sobre os principais regimes totalitários da história. O período entre guerras vai ser um momento propício para alguns governos totalitários alcançarem o poder na Europa. Os principais governos totalitários mais marcantes da história são fascismo da Itália, stalinismo da União Soviética, nazismo da Alemanha nazista. E é nesse governo que encontraremos líderes extremamente fortes como Hitler, Mussolini e Stalin. Para ajudar a compreender um pouco sobre os principais regimes totalitários, a gente utilizou uma filósofa judia que vivenciou todo esse período, a Hannah Arendt, que ela falou um pouco do que eram as principais características desses regimes. Ela falou que o período pós-Primeira Guerra Mundial abalou muito a economia e principalmente o estado psicológico das pessoas. E todo o regime só conseguiu assumir o poder através da violência. E a violência era justificada por dois meios: as leis históricas, que segundo Stalin, sempre haverá o triunfo de uma sociedade sem classes, uma sociedade que todos são iguais e que não haverá mais nenhum tipo de exploração, de miséria ou de pobreza. Essa ideologia criada por Stalin no stalinismo na União Soviética foi por razões históricas que ocorreram antes do totalitarismo, onde a monarquia vivia sempre no luxo junto com a igreja, em contrapartida a população vivia sempre na miséria, em decorrência de sempre ficar pagando impostos para manter a monarquia e nunca ter possibilidade de crescer. A segunda lei, segundo a Hannah Arendt, foi as leis naturais, que sustentam que as raças biologicamente superiores, por natureza, devem se sobrepor às raças biologicamente inferiores, do nazismo. Hitler criou essa ideologia, pois o estado que a Alemanha estava vivendo pós-Primeira Guerra Mundial era muito deprimente. As pessoas acabaram perdendo as condições de vida que tinham antes da guerra, e a Alemanha tinha também perdido a Primeira Guerra Mundial, o que fez a moeda não ter valor nenhum e as pessoas não tinham condições mais para viver em um estado bom. Há imagens desse período onde as pessoas tinham que levar um carrinho cheio de dinheiro só para comprar um pão, e também as ruas, às vezes tinham notas espalhadas do dinheiro e ninguém pegava, porque o dinheiro não valia nem um centavo naquela época. E é nesse período onde, através das ideologias muito totalitárias, que as pessoas se perguntam, por exemplo, na Alemanha nazista, por que as pessoas seguiam essa ideologia. E a Hannah disse que no início do regime totalitário, as pessoas alemãs tinham perdido toda a vida que elas tinham anteriormente, não tinham esperança pelo futuro, não tinham possibilidade de emprego por causa que a moeda não valia nada e as pessoas estavam desacreditadas, elas eram vistas como inferiores na Europa por terem perdido a guerra. Então, quando um governo, um líder que se mostrava forte, que defendia a Alemanha e mostrava que podia ter um futuro próspero, elas acabaram aceitando esse regime, por causa que a situação estava tão devasta que isso era um símbolo de esperança. Claro que ao decorrer da história a gente vai vendo que o governo vai burlar bastante regras, a mídia vai ser controlada pelo governo, então várias informações a população não vai ter por essa razão. Características do totalitarismo. Bom, as principais características são a propaganda, a doutrinação, na qual eles colocavam a sua doutrina e os seus princípios e conceitos em escolas e em todos os lugares
que fosse possível eles colocarem, ou seja, quanto mais eles colocavam as suas ideologias nos lugares, melhor para eles. O medo e o terror, na qual eles botavam medo, ou seja, quem não seguisse a sua ideologia e os seus conceitos iria sofrer alguma penalização, podendo ter pena de morte e coisas do tipo. O unipartidarismo, na qual poderia existir apenas um partido, no qual não pode existir a oposição, na qual é uma grande característica desses regimes totalitários, na qual é totalmente contra a oposição, eles são apenas a favor da ideologia deles. O corporativismo, na qual eles diziam que o Estado era um corpo e cada pessoa tinha a sua função e era um órgão desse corpo, ou seja, todas as pessoas tinham uma função muito importante, na qual eles tentavam dar a ideia de que, independente de quem você fosse, você tem uma função importante para o Estado. O militarismo, a expansão militar, na qual o Estado tentava investir em armas bélicas para expandir o exército em geral. Outra característica também são os inimigos nacionais e o nacionalismo exagerado, na qual consiste das pessoas do Estado terem uma grande idolatria à sua pátria, seu Estado, e acharem que são melhores do que as pessoas diferentes das deles que não pertencem àquele Estado. O que podemos chamar também de xenofobia. Bom, foi esse nosso trabalho e agradecemos muito pela atenção.